Olá mais uma vez. Então, aqui continuando com o nosso desenvolvimento da lista de tarefas, o próximo item que ficou faltando para a gente pode chamar de concluído essa parte de armazenar da lista de tarefas é armazenar os dados, não? Então a gente só precisa agora que a próxima vez que a gente carregar a lista, os itens estejam aqui já presentes, porque a gente pode fechar o browser e recuperar os itens novamente. Então a gente vai usar para isso o Local Storage. Local Storage é uma área no browser, vamos dizer assim, onde a gente pode armazenar informações. Então a gente vai armazenar a nossa lista de tasks no Local Storage. O lugar aqui que a gente vai usar para adicionar o item é quando eu fizer uma das ações aqui, adicionar tasks, delete task ou toggle complete, né? Então quando a gente setar a task, a gente também vai gravar a task lá no local storage. Então a gente vai começar aqui criando uma nova função para que a gente possa reutilizar a função nesses 3 pontos. Como a gente vai usar em mais de um ponto, é bom a gente criar uma função que aí quando a gente precisar dela, quando a gente precisar fazer uma ação que repete várias vezes, a gente só chama a função. Então lá vai. Eu vou criar aqui um save storage, tá? Save tasks, porque aqui a gente tá add tasks, mas a gente não gravou em nenhum lugar. Então vamos save tasks, tá? A gente vai receber aqui os tasks que eu quero salvar, tá? A gente poderia pegar dos tasks aqui na ação, mas é melhor fazer com que essa função não saiba nada sobre o componente. E como esse tasks está no componente, a ação sabe do componente. Isso não é legal, né? Então eu vou aqui na save tasks, vamos voltar aqui, local storage, ponto set item, tá? A gente sabe aqui que o set item vai definir o item, então nós vamos definir uma chave para ele. A chave vai ser tasks, não precisa nada diferente disso. O valor ele tem que ser uma string, e aqui é onde a gente vai ter que fazer uma manha aqui para transformar o que a gente tem gravado na tasks, que hoje ele é um objeto, é um array com objetos dentro, o objeto composto por task e isComplete, tá? Então a gente vai ter que transformar isso em array. Como isso daqui é chamado de JSON, a gente tem uma biblioteca aqui que ajuda a gente a trabalhar com JSON. JSON é JavaScript Object e não sei o que, mas isso não é importante. Então a definição, o nome certo, eu nunca lembro, mas significa que esse é um objeto em JavaScript, tá? É um objeto serializável do Java, sei lá, é uma coisa assim. Então a gente vai transformar em stringify um JSON, tá? Então o que a gente vai transformar em string? As nossas tasks que a gente recebeu aqui, tá? Nesse caso é legal não misturar as coisas. Como essa variável chama tasks, essa variável chama tasks, a gente vai ter uma confusão de nomes. Pode ficar assim, mas eu vou chamá-la de tasks to save, para a gente saber qual é exatamente o que a gente está gravando. Então é só isso que eu preciso fazer: save tasks, local storage, set item, tasks to save. Então como que a gente vai mandar salvar? Toda vez que eu setar a task, eu chamo um task to save. Eu tenho que mandar o mesmo valor que eu tinha mandado para o set tasks também, tá? New tasks, e aqui também, só que aqui eu vou ter que criar um new tasks também, só para usar repetir o mesmo valor, senão eu tinha que botar esse valor e aí repetir ele
ia ser meio ruim, tá? Então, aqui eu criei uma variável também new tasks, como a gente tem para as outras, tá? Bom, isso já está falando para salvar as tasks. Vamos abrir aqui que eu consigo abrir o DevTools, o Inspector, tá? Pode clicar com o botão direito Inspect, né? E a gente consegue ver ela aqui, ó, sobre Application, Local Storage, tá? Clica no endereço que tá aqui, né? Que é a mesma coisa. E a gente tem hoje nada no Local Storage, só um __ test que foi provavelmente adicionado pelo Code Sandbox, tá? Esse endereço é do Code Sandbox, csp.app, é do Code Sandbox.app. Então, a gente vai salvar uma task agora. Bom, a gente vai ver que o tasks veio para cá, ó. Task test is complete false. Vamos alterar para completa? Sim, olha lá. Is complete true. Vamos adicionar mais uma nova. Então, as duas aqui, ó, vai ficando mais difícil de ver, então a gente pode clicar e ver aqui embaixo, olha lá. Rodrigo is complete false, is complete true. Então a gente pode ver aqui, ó, true, false, tudo que eu alterar, vamos excluir uma aqui, vamos excluir o teste. Então, ficou só a task com o Rodrigo. Então a gente está salvando. Agora o que a gente precisa fazer é recuperar essa task. Quando eu carregar a página, vou dar um refresh aqui, as tasks têm que vir para cá. Como eu excluí todas, nem tem nenhuma, né? Então eu vou deixar uma aqui gravada, duas tasks gravadas para a gente poder, quando eu carreguei a página, a gente pode ver que elas continuam aqui, tá? Eu posso fechar o browser, abrir uma nova aba e vamos lá no Inspector, Application, elas estão aqui, ó. Então, para recuperar elas, a gente vai aqui criar uma outra função aqui chamada const load tasks, tá? Task não vai ter nada porque eu não vou passar nenhum parâmetro. Eu vou criar uma função chamada load tasks. Load tasks, eu vou carregar ela aqui. Como eu faço para carregar? Se a gente tem um local storage set item, a gente tem um get item. Então, tasks. Então, eu vou botar aqui, ó. Só que, lembrando que a gente grava só string. A gente tem que converter ele para JSON de volta. Então, json.parse, ok? É importante, nesse caso aqui, vamos ver o que acontece. Const JSON loaded, vamos chamar de loaded tasks, as tasks carregadas, ok? Então, eu tenho que ir no load tasks, carrego as tasks e eu vou retornar ela. Eu vou retornar as tasks que a gente carregou, tá? Porque eu vou ensinar agora um outro hook. Esse negócio aqui, o use state, tudo que começa com use do React, a gente chama de hook. É um gancho, tá? Eu vou explicar agora um hook chamado use effect, tá? Eu vou escrever aqui embaixo para ficar tudo junto. Use effect, ok? E o que esse use effect faz? Ele vai rodar toda vez. Eu posso definir toda vez que eu carregar a página, toda vez que eu carregar a primeira vez que eu carregar o componente, ou toda vez que uma variável, um objeto de outro hook, por exemplo, um use state, um task for alterado. Então, toda vez que for alterado, eu consigo executar uma função aqui. Então, qual vai ser a função que eu vou executar? No nosso caso, seria interessante toda vez que eu carregar a página, eu chamar o load task, certo? Então, toda vez que eu chamar a página, para esse segundo parâmetro, o primeiro parâmetro é a função que eu quero executar, tudo bem? E o segundo parâmetro eu indico qual é a regra. Se eu não definir nada aqui, toda vez que eu renderizar esse objeto, ou seja, toda vez que eu alterar uma task, toda vez que eu der um refresh, esse cara vai rodar. E, por exemplo, quando alterar uma task, eu não quero que ele rode, né? Então eu vou colocar um array vazio aqui. Nesse array eu poderia colocar tasks, por exemplo. Toda vez que eu alterar o tasks,
a gente pode fazer essa melhoria depois. Toda vez que eu alterar o tasks, eu posso chamar o save tasks, por exemplo. Isso é uma boa melhoria para a gente fazer. Eu vou fazer agora, tá? Então vamos lá. Ó, o que isso vai significar? Esse é o hook de use effect, tá? Aí aqui a gente pode usar a mesma variável porque eu realmente estou usando ela. Ó, o que eu falei aqui para ele? Eu falei que eu voltei o estado inicial que estava, tá? Add tasks, set tasks, ok? Delete tasks, set tasks. Aí, o que o hook do use effect vai fazer aqui? Ele vai, quando alterar a tasks, que aqui cada vez que eu estou dando set tasks, eu estou alterando o task, ele vai chamar o save tasks. Então, olha só, eu melhorei o meu código. Eu só estou chamando o save tasks agora uma vez, que é toda vez que alterar o tasks. Então, vamos voltar aqui que eu consigo ver um espectro melhor. Ok, o task está vazia, tá? Eu vou chamar um test, ok? Ele continua funcionando igual, porque o código é basicamente a mesma coisa. Deixa eu voltar aqui, então. Toda vez aqui que eu alterar o task com o set tasks, ele vai chamar o save task. Só que eu também quero chamar toda vez que eu carregar a página. E aí eu faço o que? Eu uso um outro use effect, porque esse é um evento diferente que eu quero. Vazio. Vazio é só a primeira vez que ele carregar a página, tá? Eu vou chamar o load tasks. Então a primeira vez que carregar a página, load tasks. Eu vou pegar aqui const tasks é igual a load tasks, tá? Vou chamar ela de loaded tasks também. E aí, o que eu tenho que fazer? As tasks vão estar aqui, console.log. Vamos logar aqui para ver se ela realmente está aqui, tá? Refresh, vamos ver no console, aqui ó, aqui está a lista, tá? De novo, vamos dar um refresh aqui. Elas estão sendo limpas aqui, porque provavelmente o Code Sandbox está limpando o meu local storage, porque eu estou rodando aqui dentro do editor deles. Mas se eu rodar só o endereço deles aqui e bom, estou salvando. Agora eu vou, por exemplo, eu vou abrir uma nova aba aqui, ó. Abrir uma nova aba. Vamos abrir o inspector. O meu array tá vazio. É uma pena. Esse Code Sandbox está limpando o meu. Vamos abrir aqui, tá? Test, ok. Eu tenho que também em cada lista colocar uma chave, vamos ver. Eu já pensei que eu já tinha feito isso. O Code Sandbox infelizmente está limpando o... Ou será que eu não estou adicionando? Eu acho que eu estou adicionando. Vamos ver. Mas toda vez que eu carrego nesse endereço aqui, o Code Sandbox está limpando o meu storage. Não é o Code Sandbox não. Vamos voltar aqui. Provavelmente alguma coisa aqui que eu tô limpando ele, tá? Vamos ver aqui. Não é o Code Sandbox não. Vamos ver aqui. Às vezes acontecem problemas e a gente tem que tentar resolver. Ok, vou dar um refresh. Será que o meu hook aqui que eu coloquei, ele tá definindo a task? Mesmo quando a task não foi alterada. Console log test. Vamos ver se ele tá. Eu tô alterando ela pro. Isso mesmo. Eu tô alterando ela pro estado inicial dela, tá? A gente aqui pode fazer até uma melhoria. Vamos lá. Eu vou iniciar ela como nulo, tá? E aí vamos fazer um estado de carregando. Agora já vamos para solucionar isso, porque eu quero que toda vez que eu alterar a task, eu quero chamar o save tasks de forma dinâmica, tá? Mas eu vou fazer isso só se, esse é o primeiro if que a gente tem aqui. Então if é uma codificação que a gente consegue fazer condições, tá? Se o tasks tiver algum valor, aí ele vai entrar aqui, ó.
se eu coloco isso no JavaScript, significa, se tiver qualquer valor no tasks, ele vai fazer o que está dentro do if, dentro do bloco do if. Então vamos lá, deu uma enrolada aqui porque aconteceu um negócio que eu não esperava, tá? Então, é isso. Mas por que está falhando? Porque minha aplicação não sabe entender quando os tasks estão vazios, tá? Então a mesma coisa aqui no React, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu abro umas chaves no React, que é para colocar codificação no React dentro do template. Então eu vou falar se tasks, tá? Então faz o meu objeto, renderiza o meu objeto. Aí eu vou colocar dois pontos aqui, no. Se não, então aqui, ó, se o tasks tiver valor, ele vai renderizar essa parte aqui. Se o tasks não tiver nenhum valor, ele vai colocar nulo. Então aqui a gente já voltou para a aplicação funcionando. É um pouco complicado aqui essa parte, mas depois a gente volta no código e eu explico um detalhe. Então aqui vai, vou fazer um teste, ok? Ok, non-iterable instance. Vamos lá, por que deu isso? Quando eu tentei adicionar o task, tá? A gente tem que agora ver o que tem no meu tasks. Console log tasks. Vamos por aqui que eu vejo o log aqui. Undefined. Ele não conseguiu pegar o dado. Isso é triste. Vamos ver o que veio aqui no add task. Console log task. Esse é o problema de, às vezes a gente tem que ficar vasculhando o problema. Chegou o teste, ok? Chegou o teste. Ok. Isso é porque, óbvio, ele é nulo. Ele é a primeira vez, não tem dado nenhum, tá? Então vamos lá. Esse eu vou ter que fazer o que aqui? Ele vai ser. Vou colocar aqui uma condição também. Vou pegar os meus tasks ou um array vazio, ou seja, porque ele ainda é indefinido, então não tinha o que ele espalhar aqui de valor, tá? Então, se não tiver nenhum valor, eu coloco um array vazio, eu defino meu valor padrão aqui. Então, quando eu adicionar a task, tá? Ele vai adicionar a task. A lista, toda vez que eu repito o item deixa eu vir na lista para sumir com esse erro aqui, tá? Toda vez que eu repito um item, eu tenho que ter um key. Mas na última vídeo a gente fez aqui a gente colocou um wrapper aqui, que é esse li, e o key ficou embaixo dele, mas o key tem que ficar no primeiro nível dentro do return do map. Então eu vou só subir o key aqui para o primeiro nível, esse erro vai sumir, ok? Resolvemos o problema do erro também. Então vamos voltar aqui. Bom, eu tirei o que aconteceu até agora. Eu tirei o valor default do tasks. Então a primeira vez que eu carregar a página, o tasks é nulo, tá? Eu criei uma condição aqui para que só mostra a lista se tiver alguma coisa para mostrar. Se não tiver, não mostra nada. O null, ele é para não mostrar nada. No segundo passo aqui, o que a gente fez basicamente foi adicionar esse use effect. Toda vez que alterar o valor de tasks, tá? Se tiver algum valor em tasks, a gente vai mandar salvar o tasks. E na hora de salvar o tasks, essa função aqui pega e grava ela no local storage do browser, ok? Agora chegou o ponto de carregar as tasks. Então, o que nós vamos fazer? Quando carregar as tasks, a gente vai chamar um set task. Simplesmente simples assim, porque o load tasks vai me retornar todas as que estão carregadas. Quando ele retornar todas as carregadas, eu vou falar, então a minha lista de tasks é a que eu carreguei do load tasks. Portanto, o meu tasks vai ser definido como as tasks que estavam lá no local storage. Com isso, o React automaticamente vai mandar atualizar esse componente, porque ele sabe aqui, ó, que tem o tasks. Cada vez que o tasks for alterado, ele sabe que ele tem que calcular de novo, porque pode ser que ele precise ou
mostrar a lista ou mostrar nulo. Então ele automaticamente atualiza a página pra gente. Bom, é isso. Agora eu vou dar um refresh aqui. Eu tenho as tasks gravadas, ó. Você pode ver que é mesmo fechando a página. Ok, bom, vamos aqui. Vou carregar de novo. Minhas listas estão lá. Minha lista de tarefas está lá. Agora eu vou colocar Rodrigo e salvar. Ok, salvei. Vamos dar um refresh aqui dentro. Mesma coisa, porque é o mesmo endereço, tá? Eu tive a dúvida se o Code Sandbox deletava alguma coisa, mas não deleta nada. Então, vou completar uma task aqui. Vou dar um refresh aqui. Ó, ela aparece, então não importa. Se eu abrir depois esse endereço no celular, eu vou sempre trazer a lista de tarefas carregada, porque agora a gente tem uma lista de tarefas armazenadas. Eu estou trocando entre as abas aqui para ver que quando eu der um refresh na outra, ela carrega os dados já automaticamente, porque a gente fez o loading dessas tasks. Então a gente agora tem o save e o load da task. A gente vai persistir os dados no browser. No celular também funciona da mesma forma. Então se a gente acessar o endereço do celular, também vai ser carregado da mesma forma. Então aqui a gente termina o básico dessa lista de tarefas com acesso com possibilidade de gravar essas informações no browser e carregar novamente caso necessário. Quando carregar a página, sempre vai ser necessário, né? Quando carregar a página novamente. Teve um pouquinho de trabalho aqui para fazer isso funcionar, mas nada que, pensando bem nos passos, a gente não consiga resolver. Bom, é isso por enquanto e até o próximo vídeo aqui da sequência da lista de tarefas. Um abraço.